Um texto que está em 1 Reis, capítulo 13, verso de 1 a 30, que nós vamos compreender, entender algumas ordenanças, alguns princípios que se quebrarmos, nós estamos revelando a verdadeira natureza do nosso interior. Mas se seguirmos eles à risca e não quebramos, nós estamos revelando também um lado do nosso interior, que é um lado que está caminhando em crescimento espiritual. Então vamos ler o texto. É um texto longo, eu vou tentar ser breve. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou seu jumento para ele, e no caminho um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando o outro profeta soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. E eles o fizeram. E ele foi e encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. Repita: o jumento, o cadáver e o leão. Repita: o leão apenas matou o homem de Deus. Então o profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e lamentaram por ele, exclamando: ah, meu irmão. Vira aí para alguém, fala assim: ó, ah, meu irmão. Faz cara de profeta com máscara e tudo, não precisa tirar a máscara, e aponta assim, ó, para o rumo do diafragma seu, e fala assim: ah, meu irmão, ah, meu irmão, meu eu interior, meu irmão. Ordenança que não podemos quebrar. Se Deus mandou dizer, seja a boca de Deus. Não fica inventando palavras, não fica mercadejando a palavra de Deus, não fica dizendo que Deus falou se Deus não falou, não fica inventando coisa que Deus não disse. Você quer conhecer você de verdade, de fato? Se você vive inventando coisa para agradar os outros, você está inventando coisa que Deus não mandou. Deus não mandou ficar agradando o povo, Deus mandou você amar o povo. Deus mandou você perdoar o povo, Deus mandou você orar, amar o seu inimigo e orar pelo que te persegue. Deus não mandou você ficar inventando coisa para agradar o povo. Deus não mandou fazer isso. Então Deus mandou o homem de Deus falar, ele falou. Mas aquele outro idoso profeta, Deus não mandou ele falar nada, e ele foi e falou. Quantas vezes nós queremos agradar alguém, atrair alguém para o nosso convívio, a gente pega e inventa uma coisa que Deus não mandou. A gente fala uma coisa que Deus não mandou. Eu não lembro onde que está Isaías, Amós, acho que em Amós, eu estava esses dias estudando sobre isso, acho que em Amós, eu não lembro agora. Ai daqueles que dizem assim, diz o Senhor, os pastores aí me ajudam, se vocês lembrar o texto certo. Ai daqueles que dizem assim, diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Então, querido, você quer conhecer você de verdade?
Sabe aquelas meias verdades que são na verdade mentiras? O Senhor Jesus disse assim, ó, vós tendes por pai o diabo, porque ele é o pai da mentira. Porque Pedro diz, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se Deus mandou falar, fale. Agora, quando você fala o que Deus não mandou falar, você está quebrando um princípio. Você está quebrando uma ordenança. Deus não mandou falar, por que você está falando? Por que você está inventando isso? Ezequiel 13, 3. Se você está anotando, pode ler para a gente? Assim diz o Senhor Deus, mais profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, e que nada viram. É isso mesmo, está ligado aí, certo? Gente, olha que loucura isso, coisa forte. Deus, Ele segue o próprio espírito, o próprio eu. Eles profetizam o que agrada a eles. O que agrada. Isso fala daqueles que não se envolvem com as coisas espirituais da igreja, mas vivem liberando palavras para os outros, dizendo que Deus que disse. Sabe aquela pessoa que você convida para vigília e ela não vai? Você convida ela para o estudo, vamos fazer uma célula, vamos evangelizar, vamos fazer um estudo bíblico, não fica assistindo no YouTube não, a não ser que seja café com pastor, a não ser que seja alguém que a gente indica. Mas para de ficar vendo essas coisas. Então, já que você quer falar da Bíblia, chama 2, 3, 4, reúne um grupo, vai fazer uma enquete bíblica, vai estudar a Bíblia juntos. Mas aí você chama, ele fala, não estou tendo tempo, não posso. Mas fica horas e horas lá assistindo uma pregação que não tem nada a ver, que não tem Bíblia nela, que não tem espírito de vida nela. Fala daqueles, já viu aqueles que você chama para vigília, ele não vai, você chama para orar, ele não quer, você chama para ajudar a evangelizar, ele não vai. Tudo que está relacionado a coisas espirituais na igreja, ele não quer, mas ele sempre tem uma palavra. E algumas vezes ele até chega e fala assim, ó, se o pastor me der uma oportunidade, eu tenho uma palavra que está dentro do tema que a gente está vivendo, mas vai sacudir a igreja. Eu tenho uma palavra, mas ele não vai nas coisas de Deus, ele não envolve com as coisas de Deus, mas ele sempre tem uma palavra. Ele está falando o que Deus não mandou. Pode usar até base bíblica, gente. Pode usar até base bíblica. Esses dias eu estava conversando com o irmão, e ele estava me falando das lutas dele, eu falei assim, bem-vindo, né? Que bom, né? A gente chegar na maturidade. Isso é chegar na maturidade. É ter o seu Getsemane do dia a dia. Ter o seu Getsemane do dia a dia, momento de suar sangue, momento de aflição, momento de se sentir desamparado, abandonado. Vocês me deixarão só, mas eu não estou só, o Pai está comigo. E esse mesmo Jesus tem autoridade, conforme está escrito em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada no céu, na terra, dentro d'água, debaixo d'água, nas profundezas da terra. E eis que estou convosco, parte B do verso 20, todos os dias, até a consumação dos séculos. A parte inicial do 19 e do 20, fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, pregai, ensine eles a guardar o que você pregou, é o que Jesus mandou, não é só pregar, é ensinar. Ou seja, tem que consolidar, discipular, certo? E aí mostra para eles, Jesus está conosco todo dia. Todo dia. Amém? Aleluias. Tiago capítulo 3, verso de 1 a 12.
eu não vou ler, mas o verso 12 fala assim, que a língua é um mal terrível que nós temos no nosso corpo, e a língua, certo, com ela nós glorificamos, engrandecemos a Deus, com ela nós abençoamos as pessoas, mas também com ela nós amaldiçoamos, com ela também nós praguejamos, murmuramos, reclamamos, porque queridos, a palavra foi falada, não tem como pegar de volta. E se tem uma coisa que eu pego no pé, e eu detesto, meus filhos na fé, meus discípulos ali, eles sabem disso, eu pego no pé, eu detesto, gente, fuxico, detesto fofoca, detesto, eu sempre falo, a pessoa chega para mim, vai me falar uma coisa, eu falo assim, vai glorificar Deus? Vai abençoar a pessoa que você vai falar dela? Então, queridos, não aceite presentes, quando alguém começa a querer te afagar de maneira errada, não fique exigindo presente, porque as pessoas, quando elas têm isso e quebram essas ordenanças, quando elas têm isso dentro da vida delas, elas estão à procura de bajulação, elas estão à procura de saciar aquele desejo do ego delas, de ser aceitas, de ser abraçadas, mas não de uma maneira certa, de uma maneira errada, doentia. E elas ficam tristes quando não são reconhecidas, se sentem injustiçadas e sentem que deveriam receber pelo que elas fazem na igreja. Ah, mas eu visitei, não estão reconhecendo o meu talento, o pastor não vê que eu tenho um bom talento, as pessoas não estão vendo o que eu estou fazendo para a igreja. A pessoa começa a querer reconhecimento, ela começa a querer as coisas fáceis. Samuel estava lá, Abinadab entrou. Abinadab mesmo, o primeiro, mais velho? Vai, me ajuda aí, gente. Samael o segundo, o primeiro, filho de Jessé. Vai, me ajuda aí, gente. Misturei os nomes, Abinadab, né? Me ajuda aí, Eliabe? Acho que é Eliabe, esqueci agora, mas vamos lá. Entrou Samuel, falou, é esse. Deus falou, não, você está vendo, cara, eu vejo coração. Onde estava Davi? Lutando com urso, lutando com leão, cuidando de ovelha, tomando orvalho na cabeça, no meio do cocô dos bichos, lá no meio do orvalho. Não tinha nem jeito de receber um aplauso. Ainda receberam um cascudo dos irmãos. Quando ele foi lá ver o Golias, os irmãos dele foram lá e foi dar um cascudo dele. O que você veio fazer aqui? Onde você largou aquelas pequenas ovelhas? Sai disso, para com isso. O que uma pessoa que vive quebrando ordenanças, no seu ponto de vista, o que ela tem para oferecer para outras pessoas? Uma pessoa que vive quebrando princípios, e tem uns que quebram princípio e ainda usa a Bíblia como base. Não, eu pequei porque a carne é fraca e está escrito na Bíblia, que a letra mata, que a carne é fraca, o Espírito vivifica e tal. Ah, porque Davi pecou e usa Davi como exemplo. Ah, a Bíblia fala que Elias era homem como eu, e ele orou por 3 anos e meio, não choveu, mas ele ficou lá mal e entrou para dentro da caverna. Então eu também estou mal, eu tenho o direito de ficar mal. Se Elias ficou mal, também tenho o direito. Gente, isso é o eu interior clamando por socorro. Vem alguém sobre mim, me ajuda, me resgata, cobre a minha vida. Aleluia. Quantos são aqui ainda? Diante desse quadro, como está o seu coração? Como que está você agora? Você tem quebrado algum princípio? Você tem dado lugar, tem desprezado as suas convicções? Você tem desprezado os melhores momentos, os pequenos começos? Você tem desprezado
O Senhor Jesus mandou João escrever, escreve. Ó, lembra de onde caíste, volta ao primeiro amor, arrepende, senão eu vou vir contra ti e vou te tomar sua luz, vou tomar seu candeeiro, vou tomar sua luz, você vai ficar em trevas. E a Bíblia fala que quem anda em trevas é ímpio. Lembra de onde você caiu, não despreza, não despreza. Volta lá para o texto de Provérbios, capítulo 4. Voltando para Provérbios, capítulo 4, verso 20. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aqui na NVI diz, porque dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, que os seus olhos olhem direito. Tem uma versão que fala assim, que os seus olhos olhem retamente. Em outras palavras, para de ver prostituição, para de ver coisas impuras, para de ver coisas erradas. Para de ver as coisas dos outros, começa a batalhar pelas suas. Para de olhar para aquilo que é dos outros, que os seus olhos olhem retamente, diretamente diante de ti. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e afasta os seus pés da maldade. Queridos, mas quando você lê um texto como esse, dá para tirar aqui, de Provérbios 4, até o 27, que nós acabamos de ler aqui, do 14 ao 27, você lê todo o capítulo, gente, dá para tirar muita coisa aqui, mas eu prefiro fazer um paralelo, para que você entenda o que significa tirar os pés do ambiente de maldade, o que significa guardar o coração,